Primeiro Samuel, capítulo 2, o versículo 12, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Hoje, sendo o Dia dos Pais, eu queria trazer uma mensagem para os pais, para serem pais de verdade, de fato. Não falo hoje à noite apenas aos pais, mas também aos futuros pais e também àqueles que auxiliam os pais, sendo os pais de verdade que deveriam ser. Aí eu incluo esposas, mães, muitas vezes mães que cumprem o papel de mãe e pai simultaneamente. Não deveria ser assim, mas muitas vezes, por algum motivo, o é. Falo também a avós, tios, tias, enfim, todos aqueles que estão envolvidos auxiliando o pai. A responsabilidade é do pai, mas eu falo também aqueles que estão ajudando, auxiliando. Nós lemos aqui sobre Eli. Ele era um sacerdote em Siló. Eli foi o homem que criou Samuel, que o substituiu no cargo de sacerdote. Porém, os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram filhos de Belial, como nós lemos no texto. Esse termo, filhos de Belial, no Velho Testamento, representa pessoas do mais baixo caráter possível, imaginável. Seriam descritos talvez como imprestáveis. Não prestavam para nada. Péssimo caráter. Então, apesar de Eli ter criado Samuel, que o substituiu, Eli, em relação aos seus próprios filhos, não deu muito certo. No versículo 16 desse mesmo capítulo, em 2 Samuel 2, que acabamos de ler, diz assim, isso aqui eram os homens que vinham à tenda da congregação, ao tabernáculo, e davam instruções aos filhos de Eli, a Hofni e a Finéias. É importante notar que quando você ia fazer uma oferta, um sacrifício, você não precisava explicar para o sacerdote. Você não precisava dar instruções para o sacerdote de como o sacerdote deveria ou não fazer o ofício dele. Mas note que aqui isso está acontecendo. As pessoas iam e eles então tinham que especificar para essas duas pecinhas raras como deveria ser feito. Ele diz assim: e dizendo-lhe o homem, queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, no caso os filhos de Eli, não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Então, estava prescrito na lei que o sacerdote ofereceria a melhor parte do sacrifício, a melhor parte do animal. E é interessante notar que a melhor parte do animal era o que? Era a gordura. Certo? Era a parte mais nobre do animal. Então, a parte mais nobre, a gordura, como nós lemos aqui, queime-se primeiro a gordura, e depois o sacerdote tinha o direito, segundo a lei, de consumir do resto do animal. Era normal. Mas os filhos de Eli não faziam isso. Eles falavam, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer como eu quero. E se você não der, eu vou tomar a força. Se você não entregar, eu vou tomar de você. Então, esses eram os filhos de Eli. No versículo 22 do mesmo capítulo, diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, não só eles infringiam o sacrifício, faziam de forma errada, de forma desonesta, de forma forçosa, eles também cometiam esse tipo de aberração. Eles também cometiam essa fornicação toda junto à porta da tenda da congregação. E aqui fala que mulheres em bandos. Nós não sabemos exatamente por que e como isso se deu, mas tenho certeza de uma coisa: eles estavam encorajando, estavam promovendo, estavam sendo aqui citados como chefes desse esquema perverso aqui.
Então vejam como eles eram filhos de Belial, vejam como eles eram pessoas imprestáveis, terríveis, que faziam isso. E note que Eli sabia de tudo isso. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam. Ele estava a par de tudo. Ele sabia o que estava acontecendo em relação às ofertas, em relação a essas mulheres. Mas o maior problema não está nos filhos. Era o grande problema, mas não era o problema. Podemos dizer que os filhos eram fruto do real problema. O real problema estava no lar. O real problema estava em Eli, que sabia de todas essas coisas. O pai é a primeira voz que os filhos ouvem. O pai é a primeira autoridade que os filhos têm. Muitas vezes, o que acontece com os filhos e filhas, eles projetam em Deus aquilo que eles enxergam nos pais, como sendo autoridade. Mas todo lar emite um som. Todo pai emite uma voz. E essa voz, então, como todo som, ela ecoa. Ela se propaga, ela espalha e ela alcança várias gerações. Hoje a pergunta que eu quero fazer a todos, principalmente aos pais, mas também a todos, que todos estão envolvidos e auxiliando de alguma forma, é essa. Que eco você está deixando? Que eco você está deixando? Olha comigo no versículo 29 de 1 Samuel 2, vamos ver a fonte desse som. Onde esse eco começa, onde esse eco inicia. No versículo 29 nós temos Deus falando para Eli. E ele diz: por que pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada? Esse é o primeiro queixa que Deus traz. Segunda, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Ele está perguntando: por que você fez isso? Por que você está pisando o meu sacrifício? Agora note uma coisa: quem que estava de fato pisando o sacrifício? Quem estava de fato profanando as ofertas? Não era Eli, era Hofni e Finéias. Mas Deus foi cobrar de Eli o que os filhos dele estavam fazendo. Mas pastor, isso não é justo. Afinal, eram os filhos fazendo. Ele não tinha nada a ver com a história. Ah, mas ele tinha. Porque ele era o pai. Eles cresceram e aprenderam e se formaram dentro de um lar que ele, como pai, era responsável por manter um som afinado, um som atinado à palavra de Deus. Constatado aqui, onde ele fala: e honras a teus filhos mais do que a mim. Isso não é ser atinado, isso não é estar afinado com Deus ou sua palavra. Você, Eli, está honrando mais os seus filhos. Você está exaltando, honrando, respeitando, priorizando os seus filhos mais do que a mim. Por quê? Porque eles estão profanando a minha oferta, eles estão se deitando com bandos de mulheres que vêm para minha casa, e você sabe tudo isso e não fala nada. Eli, você permitiu, você propagou, você habilitou esse tipo de coisa. Então hoje, Eli, Deus veio cobrar a ti o que os seus filhos estão fazendo, porque a responsabilidade de afinar e atinar e harmonizar o lar era com você, Eli. Se Eli tinha filhos, se Hofni e Finéias tinham um pai, adivinha o que eles também tinham? Uma mãe. Há alguma menção aqui para as mães? Não que as exime, não que elas não têm culpa, porém a responsabilidade era dos pais. Deus foi cobrar Eli, Deus foi falar com o pai: por que que o seu lar, por que que a sua casa está tão desafinada? Por que você está honrando os seus filhos
Não que as mães não possam ser culpadas da mesma coisa, mas Deus foi cobrado dos pais de Eli. Deus coloca a educação, a disciplina dos filhos nas mãos dos pais e o cobrará. Como eu disse no início, a responsabilidade é dos pais. Mas não é apenas o pai que deve disciplinar e educar e afinar, atinar o lar. Como que um pai vai afinar? Como é que um pai vai atinar o lar se a mãe, a esposa não coopera? Então não estou eximindo a responsabilidade das mães, mas note, Deus foi cobrar Eli. Deus não foi cobrar a dona Eli, foi cobrar o seu Eli. A responsabilidade da educação, da criação, da disciplina, a responsabilidade de atinar, afinar o som do lar, o som que vai repercutir, se propagar e ecoar por gerações, a responsabilidade está com os pais, não é com a prefeitura, com o governo federal, com o governo estadual, com o deputado, com o prefeito, não é com o pastor. O pastor tem a responsabilidade de afinar, atinar a casa dele, e a igreja. Por isso que vai ser um dia muito frio no inferno quando pintarem essas paredes de preto aqui e botarem uma bateria aqui e gelo seco aqui e o globo de discoteca aqui. Nossa, pastor, tem isso? Tem. A minha responsabilidade é atinar e afinar a igreja, porque eu sou pastor da igreja, sim, e o meu lar. Agora, o seu lar é com vocês. Eu não tenho a responsabilidade como pastor de educar e disciplinar os seus filhos. Eu ajudo, eu faço parte daquela equipe de apoio. Toda a igreja, quando nós dedicamos uma criança aqui na igreja, nós estabelecemos um pacto. Que pacto é esse? Que toda a igreja forma um pacto de ajudar os pais a criarem aquela criança no temor e na doutrina do Senhor. Mas a responsabilidade é dos pais, e mais precisamente do pai. Deus cobrará isso. Eli, como disse, não praticava os pecados dos filhos, mas foi responsabilizado. Não ser pai de verdade é um desrespeito a Deus. A maior honra, o maior serviço que um pai pode dar ao Senhor é fazer da sua palavra o som que ecoa no lar. Isso é como podemos honrar. Nós lemos em Mateus 12:34. Jesus falou assim: víboras, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Boca fala som. Som que ressoa, som que propaga, som que ecoa. Agora, só vai ser esse som se a palavra de Deus estiver onde? Em abundância no coração. Para que haja essa afinação, essa atinação com a palavra de Deus. Outro exemplo, no outro lado do espectro, nós temos Josué. Josué, diferente de Eli, ele afinou e atinou o seu lar. Sim, para com Deus. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, e escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso? É o som ecoando, ressoando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso não estava acontecendo no lar de Eli. No lar de Eli, os filhos eram honrados mais do que Deus. Na casa de Eli, os filhos estavam roubando, forçando, pisando as ofertas de Deus. No lar de Eli, os seus filhos estavam profanando, se deitando com bandos de mulheres. Isso não é servir ao Senhor. A quem Deus foi cobrar? Eli, pai de Hofni e Finéis.
Tal é a responsabilidade que nós pais temos. Tal é a responsabilidade que nós, que formamos a equipe de apoio formada por esposas, mães, tios, avós, avós, irmãos da igreja. Mas a responsabilidade é do pai, que Deus vai cobrar. Olhe comigo para 1 Samuel 2, dessa vez no versículo 31. E aqui nós vamos ver esse som que ecoa, que quando é um som que é dissonante com a palavra de Deus, ele vai propagar, vai ecoar e vai ser um som de juízo. Eis que vem dias, é Deus falando para ele, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Em tua casa. Quando você lê no Velho Testamento, falando sobre braço, confiar no braço do homem, cortar o braço do homem, o braço de ferro, não quer dizer literalmente esse braço. Está falando sobre força, sobre vigor. Tá? Tanto que ele morreu com o braço. E o pai dele também morreu com o braço, porque veja bem, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai. Então ele está falando sobre o quê? Deus está falando sobre a descendência do pai de Eli e do próprio Eli. E aqueles que viriam após eles, a começar com Hofni e Finéias, que eram os filhos, mas também falando sobre os netos que porviriam, os bisnetos, tatranetos, e assim consequentemente, e termina falando que não haja mais ancião algum em tua casa. Todo o clã, toda a lineagem de Eli estava condenado agora a não ter anciãos. Todos iam morrer jovens. Eu não vou dizer a idade que são jovens, mas não seriam anciãos. Aí você se decide o que categorizaria um ancião. Qual a idade de um ancião? Não sei, 60, 50, realmente não sei dizer. Não posso especificar exatamente. Mas uma coisa é certa, não haveria ancião. Todos teriam uma vida relativamente encurtada. Por quê? Pelo que ele fez, ou melhor, pelo que ele não fez. Ele não ecoou, ele não afinou, não atinou o seu lar a Deus. Tenhamos muito cuidado. Toda descendência seria afetada. Mas tem mais. Não apenas essa é a onda que ressoou para a descendência, mas o versículo 4 de 1 Samuel, no versículo 11, fala assim: e a arca de Deus foi tomada. Isso é a arca. A arca da aliança foi tomada, foi capturada. Isso era um ultraje para o povo. Uma derrota, uma humilhação. Mas continua, no versículo 11. E a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Lembra que Deus falou que ia cortar o braço da casa do pai dele e a dele? Pois é. Qual era o próximo braço? Os filhos de Eli foram cortados. Morreram. Mas vai além. A arca foi tomada, os filhos morreram. Em 2 Samuel 4,17, falando sobre esse episódio, nós vemos que o próprio Eli morreu. Devido a esse episódio todo. A arca foi tomada, seus filhos morreram, ele morreu, a nora morreu. Os filisteus atacaram e derrotaram Israel. Daí que tomaram a arca, foram derrotados. E o neto, sua descendência, e o seu neto foi chamado de Icabode. Nossa, que nome mais lindo. Só que não. Icabode significa a glória se foi. Quando nasceu essa criança, havia morrido o pai, o tio, o avô, a tia. Israel foi invadida, derrotada e a arca tomada. Quando nasceu a criança, a mãe disse: a glória se foi. Deus abandonou Israel.
Está tudo acabado. Icabode. Coitado dessa criança. Mais cedo ou mais tarde, o preço do pecado chega. A fatura vence. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Pode ser morte física, como foi no caso aqui, dos filhos de Levi, o próprio Levi, a sua nora. Mas também Israel foi derrotada, a arca foi tomada. Ninguém peca sozinho. O lar, a igreja, o país sentem o eco, ouvem o eco. Qual vai ser o eco que estamos ressoando? De Deus ou Icabode? Tenhamos cuidado. Olha comigo para o versículo 8 de 1 Samuel. Versículo 8 de 1 Samuel. Não apenas ali naquele momento houveram aquelas tragédias que nós lemos, mas olha o versículo 1 de 1 Samuel 8. E sucedeu o quê? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Tá, isso aqui é voltando antes deles morrerem, obviamente, tá? Versículo 2. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Agora, veja só. Aqui, no versículo 1, 2 de 1 Samuel 8, aqui não está falando mais sobre Eli. Aqui está falando sobre Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido. Por quê? Porque na época que aconteceu o que nós acabamos de ver agora, onde morreu Eli, morreu os filhos, morreu a nora, morreu, foi capturado a arca, foi derrotado. Tudo isso, Samuel era criança. Lembre-se, quem criou Samuel? Eli. Lembre que a mãe de Samuel, Ana, chegou e deixou ele ainda bebezinho no templo. Ela havia dedicado o seu filho a Deus. Não vou entrar nessa história no momento, mas ela havia dedicado o seu filho a Deus. Então ela levou para o templo. Samuel a tomou e Samuel criou. Eli criou Samuel como seu filho. Então, quando aconteceu aquelas tragédias todas com os filhos de Eli, Samuel era pequeno, mas aqui no versículo 1 e 2 de 1 Samuel 8, ele já viu o quê? Crescido. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, agora, não é só que ele era uma criança, adolescente, não, aqui ele já está envelhecido. Estava um velho lá com seus 50 anos, 60 anos, né? Já estava já envelhecido. E foi que ele fez, assim como Eli o fez, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. Falou, bom, eu já estou envelhecido, então vou fazer o seguinte, eu vou deixar de ser juiz de Israel e vou colocar os meus filhos, cujos nomes eram Joel e Abia, e eles vão então ser juízes no meu lugar, certo? Diz assim, porém, versículo 3, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. De quem? De Samuel. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então veja bem, eles eram juízes. Só que antes de haver reis, não tinha reis em Israel nessa época, tinham juízes. O que os juízes faziam? Julgava. Lembre-se, nessa época eles não tinham a palavra de Deus. Então Deus falava com os juízes, Deus mostrava para os juízes e os juízes então davam o parecer para o povo. Eles eram responsáveis por ensinar, por julgar, decidir, legislar. Tudo isso era feito através dos juízes constituídos que haviam. Sansão foi um juiz, por exemplo. Gideão foi um juiz, por exemplo, e assim vai. Então Deus, ele governava através dos juízes. Deus era o rei e através dos juízes aqui na terra, então, a quem ele chamava, ele então trazia sua vontade, sua palavra, etc. e tal. Agora, note o que eles faziam aqui. Os filhos, seus filhos não andavam pelos caminhos deles. Eles eram avarentos, aceitaram suborno e pervertiam o direito. Um juiz pervertendo o direito. E em vez de deixar Deus decidir, eles decidiam assim, quem dá mais? Quem der mais suborno, eu dou ganho de causa.
Quem manda aqui é quem é mais corrupto. Isso era bom? Não. Agora veja que interessante, veja como esse eco está se repetindo, o som original, ele está se repetindo, está ecoando. Nós temos Eli, que não afinou a sua casa, o seu lar. O resultado foram filhos de Belial, imprestáveis. Porém, ele criou Samuel. Samuel não foi um filho de Belial. Samuel deu certo. Mas eu digo uma coisa, com quem Samuel aprendeu a ser pai? Quem Samuel viu educando Hofni e Finéias? Quem Samuel observou afinando lá? A Eli. Então aquilo ecoou, aquele som afetou também a Samuel, e quando Samuel foi pai, quando Samuel teve os seus filhos também não prestavam, os seus filhos também eram imprestáveis. Coincidência? Não. É o eco. O eco repete. O eco repete a mesma coisa. Você não vai ficar na boca de uma caverna e gritar bom dia, e o eco vai dizer boa tarde. Não. O eco vai replicar, vai ecoar o som que você lançar. Qual foi o som que ele lançou? Foi o som de um lar desequilibrado, foi um som de um lar desafinado para com Deus, foi um som desarmonioso com a palavra de Deus. O resultado foram Hofni e Finéias, filhos de Belial. E o pequeno Samuel só... é assim que faz? Deixa eu anotar aqui como é que faz. E quando ele, Samuel, teve os seus filhos também deram para quem não presta. Mas não para por aí, tem mais. A consequência, essa herança tem um peso terrível. Olhe comigo para Êxodo 34 e versículo 7. Esse é um versículo muito mal entendido, e eu acho que hoje você vai entender melhor do que esse versículo está falando. Muito mal empregado esse versículo. Isso aqui é Deus falando ao povo de Israel, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Agora sim, eu X a questão. Que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Quem já ouviu esse versículo antes? Levanta a mão. Tem muita gente que pega isso daqui, talvez você já ouviu alguém falar, isso aqui é maldição geracional. Maldição coisa nenhuma. Sabe o que isso é? É o eco. Que eco, pastor? Bom, você está perguntando isso, você não ouviu nada até agora, né? É o eco. Já viu a expressão tal pai, tal filho? Então nós temos aqui o eco. Nós temos aqui o filho vai ecoar o pai. Aqui não está dizendo, veja bem, aqui diz assim, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Isso aqui não quer dizer que os pais, que os filhos até a quarta geração estarão fatalmente sem condições nenhuma de se esquivar, estão condenados a serem. Não é isso que está falando. Está falando o seguinte: a nossa descendência vai ter uma facilidade, uma propensidade para os erros dos pais. Vai ter uma fraqueza naquela área. Deus diz aqui, vou ler de novo, visita a iniquidade dos pais sobre os filhos. Pais, qual fraqueza que você tem que será passada até a quarta geração? Pastor, então, se eu teve uma fraqueza, vai passar. Calma. Se não for tratada. Pastor, é o seguinte, eu tenho uma fraqueza, sei lá, que seja, o jogo, eu me meto em jogatina, pronto. Eu tenho essa fraqueza e eu tenho, é um vício praticamente, eu fico jogando, esse tal de, como chama aquela coisa que chama da
Isso, pronto, o irmão ali tem esse problema. Então, entendeu? Tô brincando, tô brincando. Coisas como tigrinho e loteria, essas coisas. E sabe uma coisa, pastor? Eu não quero saber, eu gosto, não faz mal a ninguém, eu vou ficar fazendo. Pois bem, essa é uma fraqueza que talvez o seu filho, e o seu neto, e o seu bisneto, e o seu tataraneto seja visitado com essa fraqueza. Porém, se você tratar, confessar, deixar, buscar remediar, resolver, você não vai passar esse eco. Você vai silenciar aquele problema, aquela fraqueza. Ele não silenciou, ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Ele não ordenou a sua casa. Samuel aprendeu com ele. E os filhos de Samuel estão ecoando os erros de Eli, que não era o seu pai biológico, mas era o seu pai que o criou efetivamente. Então isso aqui não é uma sentença para os filhos, netos, etc. Não é uma sentença de morte, não é algo fatal, inescapável, de modo algum. Mas pergunte, qual herança, qual o som que você e eu estamos deixando para a nossa descendência? A gente vê isso aqui na vida de Eli, de Samuel e seus filhos. E nas consequências. Qual eco nós vamos deixar? Pais e toda a equipe de apoio. O nosso eco deve ser o que encontramos em Deuteronômio 6. Onde no versículo 1 diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, vosso Deus, ordenou para ensinar-vos, para que os cumprais na terra em que passais a possuir. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, veja bem, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Diga uma coisa, os dias de Hefni e Hofni foram prolongados? Não. O mandamento, os estatutos, as doutrinas é para você, para o seu filho e para o filho do seu filho, é para mim, para meus filhos e os filhos dos meus filhos, mas Eli cortou, interrompeu o som bom. Gente, Eli era um sacerdote. Eli era um sacerdote, Eli falava com Deus. Samuel, quando pequeno, Deus o chamou, ele falou: ô Samuel, está ouvindo alguma voz? Sim, uma voz me chama. É o Senhor. Eli sabia, conhecia a voz do Senhor. Ele falou: próxima vez que essa voz falar, Samuel, diga: eis-me aqui, Senhor. Fale. Quem falou isso? Eli falou isso. Eli era sacerdote, Eli conhecia Deus. Eli não ecoou. Eli honrou mais os seus filhos do que a Deus. Mudou o som. E veja as consequências. Deus, em Gênesis 18 e 19, fala algo muito louvável a respeito de Abraão. Gênesis 18 e 19. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus falou: sabe por que eu escolhi Abraão? Porque ele vai ordenar bem a sua casa. Eu vou dizer isso de outra forma. Ele vai afinar, ele vai sintonizar, harmonizar a sua casa. Para que o quê? Para que faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E Deus falou o quê? A sua descendência será como a areia na praia, como as estrelas no céu. Mas para que a grande bênção venha, precisava que a casa dele estivesse bem ordenada. A casa dele não estava bem ordenada. Não estava. Consequentemente, a casa de Samuel não estava bem ordenada. E por consequência disso, nós vamos ver agora o que foi que houve. Como Deus pode ser amplificado
ou diminuído. Eu vou ler 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Todo homem, todo varão. Quem manda no lar, homem. Não é você. Cristo é a cabeça do lar. Não, pastor, é meu lar, vou fazer o que eu achar melhor. Não seja tolo. Faça o que Deus acha melhor. Cristo é a cabeça. O pai é literalmente a representação de Deus dentro do lar. Eli falhou. Samuel falhou e causou um bloqueio. 1 Samuel 3:1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Então aqui, Samuel não era mais uma criança, mas também não envelheceu, como nós vemos agora há pouco. Aqui ele estava já como um jovem, já estava ministrando. Mas veja só. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Lembra que eu falei, os papéis do juiz, do sacerdote, porque não tinha a palavra impressa e completa. É que Deus falava através de visão, através do juiz, do sacerdote, Deus falava. E aqui fala que não havia visão manifesta, ou seja, não havia visão. Os céus se calaram. Por quê? Quando Samuel era jovem, o que estava rolando ali na casa de Eli? Estava Eli honrando os filhos mais do que Deus. Estava Eli profanando as ofertas. Hofni e Finéias tomando a oferta a pulso e fazendo do jeito que eles queriam. Se deitando com os bandos de mulheres que vinham para a porta da tenda da congregação. É surpresa que não havia visão manifesta. É surpresa que os céus se calaram. É surpresa que Deus... O povo ficou sem a palavra de Deus. Por quê? Porque Eli estava sendo um bloqueio. Esse termo aqui era de muita valia naqueles dias. A palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Era de muito valor. Muito valor por quê? Porque era raro. Era raro por quê? Porque não tinha visão manifesta. Tinha acabado. Era muito raro. Pouquíssimos casos. Por isso que era grande valor. Essa expressão diz isso. Mas nos dias de Samuel, pulando agora para Samuel, que também foi um bloqueio, que aprendeu com Eli, e agora os seus filhos eram corruptos, pervertiam justiça. Olha em 1 Samuel 8, versículo 4. Este bloqueio que começou em Eli, passou para Samuel, que causou problema com os filhos de ambos, gerou um repúdio do povo de Deus para com Deus. Rejeitaram Deus como o rei deles. Olha o que fala aqui. 1 Samuel 8, versículo 4 e 5, diz assim. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, se juntaram. Vamos lá falar com Samuel. E vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já és velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Eles já estavam cansados de saber que quem chegava lá com mais dinheiro levava o grande causa. Constitui-nos, pois, agora um rei. Não queremos saber mais de juiz, sacerdote. Queremos um rei. Olha aqui. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue. Peraí, Deus estava julgando através dos juízes. O fluxo era esse. Deus era rei, julgava através dos juízes. O povo falou, chega de juízes, queremos um rei. Mas Deus é rei. Não, quer saber não. Olha aqui, ó. Para que nos julguem, como o tem
todas as nações. Eles estavam dizendo, sabe uma coisa? Eu não quero mais saber de Deus. Queremos ser igual ao mundo. Queremos ter um rei igual às nações. Que nações eram essas que estavam ao redor dele? Nações pagãs, que não conheciam Deus, que cultuavam o diabo efetivamente. Se você ler e estudar as religiões dos povos ao redor dele, era culto a Satanás. Eles disseram, chega de juízes, chega de Deus falando, queremos um rei, queremos ser igual ao mundo. Às vezes, pergunta-se, pastor, por que os filhos de crentes muitas vezes abandonam Deus? Bom, dois motivos. Um, porque os filhos de crentes talvez não são filhos de crente coisa nenhuma. Os pais não são crentes. Pensam que são, podem agir como sendo, talvez frequenta a igreja, carrega a Bíblia. Mas isso não faz de ninguém filho de Deus. Você pode ir para a igreja, usar a roupa certa, andar com a Bíblia desse tamanho embaixo do braço, falar paz do Senhor para cá, aleluia para lá, e ser perdido igual a pessoa mais perdida que tem. Então, muitas vezes, não é que os filhos dos crentes abandonam, é que os filhos dos crentes não são filhos dos crentes, são filhos de pessoas perdidas que pensam, acham, acreditam que são crentes. Essa é uma explicação. A outra explicação é que os pais são de fato crentes, salvos, lavados pelo sangue de Jesus, escritos no livro da vida, indo para o céu. Porém, estão dando uma de Eli e Samuel. Não estão afinando, atinando o lar ao som da palavra, não estão ressoando com as doutrinas de Deus, e você cria um lar dessoante, um lar desarmonioso, um lar que não está afinado, atinado com as palavras de Deus, e os filhos enxergam a hipocrisia, a contradição, a falsidade, e dizem, eu não quero nada a ver com isso. Chega. Essa semana mesmo, a irmã Simone estava falando com... Não era dessa igreja, não, nem da outra, era uma pessoa. Ela estava conversando, tem uma filha de 17 anos, foi criada na igreja. E ela falou para mim outro dia, ela falou, mãe, eu não sou ateia não, eu não sou ateu. Ateia é o feminino de ateu. Eu não sou ateia, mas eu não quero saber de igreja. E a mãe estava chocada. Chocada. Conversando um pouco mais com ela, a irmã Simone explicou não sei o que para ela, e ela falou, nossa, eu aprendi tanto com você agora, nesses poucos minutos, eu fiquei sabendo hoje que nós somos gentios. Eu falei, gente, tu achava que era o que era judeu? Tu era judeu, era criatura. Aí você vê o calibre, o nível. Analfabetos bíblicos que não entendem de nada. Por quê? Muitas vezes é porque em muitas igrejas, atrás do púlpito, quando tem um púlpito e não uma prancha de surf, não se prega a palavra de Deus, não se ensina as doutrinas de Deus. E o povo passa ano após ano, sem entender nada. Aí os filhos veem aquilo e falam, sabe uma coisa? Não está batendo. Essa é outra causa. Ou pode ser também que o filho simplesmente é rebelde e foi seduzido pelo mundo, aí não é culpa nem dos pais, nem da igreja, nem de ninguém. E acredite, eu conheço casos onde pessoas, jovens, foram criados em igrejas exemplares, os pais fiéis, exemplares, e o filho depois que não presta. Culpa da igreja? Não. Culpa do pai? Não. Culpa de quem? Do filho. Mas tenhamos cuidado para que o eco que a gente ressoa não esteja contribuindo para afastar, não esteja causando uma dissonância com a palavra. Sabe, o lar deve ser uma extensão da igreja, o lar deve ser uma extensão da palavra de Deus. Muitos lares é assim, bom, uma coisa na igreja, uma coisa no lar, uma coisa que a Bíblia fala, outra coisa é o que a gente faz. Sabe o que é isso? É uma dissonância. Isso causa desarmonia. Qual é que nós estamos ecoando? Estamos sendo um bloqueio? Estamos amplificando ou estamos abafando?
Por último, essa noite, vamos comigo para 1 Samuel capítulo 2, mais uma vez, e olha no versículo 23. 1 Samuel 2, 23. A sintonia do lar, ou o afinamento do lar. Quem está em controle? Quem está decidindo? Qual esquema estamos seguindo? Versículo 23 de 1 Samuel 2. E disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Só para dar contexto, isso aqui é Eli, tá? Voltamos para Eli agora. Isso aqui é Eli falando para os seus filhos. Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus sempre é o Deus da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, infinitas chances. Deus nunca desiste de ninguém. Mas Deus sabe quando a pessoa desiste. Deus sempre dá uma chance. Mas Deus só dá a chance para quem quer uma chance. Aqui Hofni e Finéias estavam tão atolados, presos ao pecado, que Deus sabia o coração deles. Eles não tinham mais jeito. Eles não tinham mais jeito porque eles decidiram que não iam mudar. Deus dá quantas chances você ou eu precisar, com quanto que nós queiramos. Agora, se a gente não quer nada com nada, Deus fala, ok, não quer mais chance, então não tem mais chance. Mas não é por minha limitação, Deus falando. Deus não limita, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus dá quantas chances você quiser, agora você tem que querer. Hofni e Finéias não queriam mais. Não, tá bom aqui, a gente toma as ofertas, come na gordura, vai deitar com as mulheres. Tá do jeito que nós gosta. Quer uma chance? Que chance, ok? Tá bom demais assim. Deus fala, ok, então. Lembra que eu falei que ia cortar o braço da sua família? Vamos começar com vocês dois. Vamos começar com vocês. Eli tentou corrigir. Certo? Por que fazer tais coisas? Eu estou ouvindo umas coisas aí, meus filhos, que não é bom. Por que fazeis isso? Pecar contra um homem, o juiz pode julgar, mas vocês estão pecando contra Deus. Vocês estão fazendo o povo de Deus transgredir. Quem vai rogar por vocês? Não tem quem rogar, não tem quem defenda. Eli tentou corrigir, mas era tarde demais. Pais, cuidado. Corrija enquanto há tempo. Pastor, o meu filho tem 35 anos e eu não sei. O seu filho tem quantos anos? 35. Querido, você como pai encerrou. O seu expediente já encerrou faz tempo. Corrija o seu filho enquanto há tempo e quando você tem a janela de influência na vida dele. E acredite, hoje em dia essa janela está encurtando. Está encurtando. Tem crianças de 9, 10, 12 anos que acham que é gente grande. E a sociedade, a cultura e as leis dão apoio a isso. Não deixe que seja tarde demais. Eli percebeu aqui, mas agora não tem mais jeito mais, Eli. Não ouviram a sua voz. Suas palavras caíram em ouvidos surdos. O dano já havia sido feito. Provérbios 23, 13 fala assim, não retires a disciplina da criança. Porque se a fustigares com a vara, está falando sobre vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno.
Interessante isso. Não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Que tal Provérbios 13, 24? O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Não sou eu falando, é Deus falando. Não, pastor, mas eu amo meu filho, por isso que eu não disciplino. Não, está tudo errado. Você não disciplina seu filho porque você odeia ele. Porque se você amasse seu filho, você disciplinava. É o que Deus está falando. Ah, pastor, eu não concordo com disciplina. Não concorde. Não sou eu que estou falando, é Deus. Se você não concorda com Deus, você tem um grande problema. Porque Deus é Deus. Não tem competição. Acho que não é psicologia, não é psiquiatria, não é... É a Bíblia, a palavra de Deus. Eu só estou lendo. Interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, descreveu assim os últimos dias em que estamos vivendo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrirão tempos trabalhosos. Por quê? Ele explica. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Que é isso? Egoístas. Avarentos. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios. Por que será que nos últimos tempos haverá esse tipo de pessoa? Será que tem alguma coisa a ver com o som, o eco que está saindo dos lares nos últimos dias? Será que são lares dissonantes com a palavra de Deus, que estão ecoando desarmonia, desafinadas com as doutrinas de Deus? Seria isso talvez, mistério, dúvida? Gente, nós somos produtos dos nossos lares. Pais, nós somos os chefes dos lares. Deus nos incumbiu com esta responsabilidade. Deus vai nos cobrar essa responsabilidade. Nós estamos lançando ecos através do tempo, das gerações, e vão afetar milhares de pessoas, a sua família, a sua igreja, o seu país. Que eco nós estamos ecoando? Está em nossas mãos. E aqueles ao nosso redor para nos ajudar, a nós pais. Na sua casa, quem que manda? Quem decide a hora que seus filhos vão dormir? Meu filho, uai. Não me diga. Quem define o cardápio, a hora de refeição? Se vai ou não para a igreja, se vai ou não para algum lugar? Quem decide? Eu só estou perguntando. É o Júnior e a Júnia que decidem que... Está tudo errado, gente. Se esse é o caso. Deus tem uma prescrição para o lar. Para os pais. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. O que fala a boca? Abundância do coração. Muito bem. Agora segue. E as ensinarás. Para ensinar tem que estar onde primeiro? No nosso coração. Pais, auxiliares de pais, mães que são pais e mães ao mesmo tempo. E as ensinarás a teus filhos. E delas falarás, para falar, mais uma vez, tem que estar no coração. E delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Quer dizer isso, o dia inteiro, o dia todo dia. Quando você assenta na sua casa, então fala em casa, andando no caminho, quando não está em casa, quando levanta, quando deita. O que acontece entre você deitar e levantar? Você dorme. Então, a não ser que você esteja dormindo, é para estar ensinando. Como? Com palavras e, mais importante, com exemplo, com ações.
As suas palavras podem falar, mas as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Faça como eu falo, não como eu faço. Está errado. Se a gente fizer, não precisa falar tanto. Nós damos o exemplo. O preço de não fazer isso é pesado. É uma sentença sobre os filhos, como lemos em 1 Samuel 2,12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Nosso texto-chave hoje. Não conheciam ao Senhor. Não conheciam ao Senhor. Você que seu filho conhece ao Senhor? Você pode ser uma ajuda ou um tropeço. Você pode amplificar ou você pode abafar. Vai depender de como você sintoniza e harmoniza o seu lar. Mas a promessa de Deus é muito melhor. Quando o Pai é de verdade, a casa inteira vai ressoar com a sua presença, com a sua palavra. E o eco alcançará gerações e gerações. Vamos afinar, todos nós, vamos afinar o nosso coração como um instrumento com Deus. Vamos ajustar a nossa visão. Não fazer vista grossa, fingir que não é comigo. E vamos propagar a palavra todos os dias. Vamos deixar um eco de bênção e não um eco de Icabode.